nosso boa noite, se é que podemos dizer boa noite. Hoje, exatamente 6 de abril de 2023, uma quinta-feira santa. Então perguntamos: será que podemos dizer boa noite? O que é boa noite? O que é um bom dia? São palavras decoradas que nós achamos por bem dizer e desejar ao nosso semelhante. Mas nada mais são do que palavras decoradas. Porque no fundo e na realidade, a humanidade não tem o sentimento que demonstra ter. São tudo palavras jogadas ao vento. E palavras jogadas ao vento, elas nunca morrem, elas sempre seguem o curso em direção ao infinito. Ela se transforma num eco da verdade e da realidade do que é a humanidade até esta data conhecida por todos de 2023. Uma data inventada, criada para identificar a vinda de alguém que há milhões de anos atrás era anunciado. Era anunciado por que motivo? Nós teríamos que voltar, quem sabe, há 5 milhões de anos atrás, há 10 milhões de anos atrás. Quando é que surgiu o ser humano? Quando é que começou a caminhada do ser humano dentro deste planeta Terra? Ou melhor, quando foi que o planeta Terra se transformou em um ambiente habitável ao ser humano? O que é o ser humano? Quem é o ser humano? Qual a finalidade do ser humano sobre este planeta Terra? Qual a finalidade? Para que ele serve? Ele nada mais é do que o complemento de meras bactérias para compor um todo. Esse todo que nós comentamos é tudo que engloba todo o orbe terrestre. Não há condições atual de saber quantos milhões de vidas existem dentro do planeta Terra. São trilhões de vidas. Ah, não, mas quando falamos de vida, a vida que eu conheço é a minha vida. Uns vivem 10 anos, outros vivem 100 anos. Não. Vida é todo aquele tempo que determinada bactéria está determinada a passar. Agora, contagem de anos, isso são uma ilusão criada pelo próprio ser humano para contar o seu próprio tempo, o espaço de tempo, para que ele pudesse realmente coordenar algo. Por esse motivo, se usamos hoje, há tempo para ler, há tempo para escrever, há tempo para trabalhar, há tempo para se divertir, há tempo para comer, há tempo para dormir. Vejam bem quantas e quantas coisas se deve fazer dentro deste espaço criado para determinar quando eu começo e quando eu termino. E assim o ser humano começou
com a contagem de tempo. Nós falamos 2023 anos, é o tempo em que o Messias, o Salvador, cumpriu a sua missão e partiu para uma outra dimensão. Então contou-se o tempo dali para cá. O ano 1, o ano 2, o 3, o 4, o 5, até chegar a 2023. Nós falamos outro dia aí, falamos sobre uma matéria. Essa matéria traz muita confusão e muita discussão entre as pessoas. Mas isso faz parte do contexto. Porque a humanidade ainda não está preparada para ter conhecimento da verdade, da realidade, a compreensão do complemento de todo o universo. Ora, ele não tem condições de ter conhecimento do complemento do seu próprio planeta Terra, que atualmente, segundo consta, são 6, 7 milhões de quilos, com 220 milhões de brasileiros só no Brasil, mas atualmente em todo o globo terrestre estamos chegando na faixa de 9 bilhões de pessoas. Ora, imaginem 10 mil pessoas reunidas, é muita gente, né? Imagine 220 milhões, é um bocadinho de gente, né? Imaginemos 9 bilhões de pessoas. Ora, se o ser humano ainda não está preparado para ter conhecimento desta quantidade, imagine ter conhecimento de outras coisas muito mais complexas, de toda esta conjuntura que nós vivemos nela. Falamos sobre tudo isto e poderíamos falar um pouco mais, mas porém vamos parar neste momento dessa nossa quinta-feira santa. Ainda no Natal, risos, festas, cantorias, farras, bebedeiras, né? Festejando o nascimento de Cristo, né? Bom, lá se foi o Natal. Chegou a Semana Santa, semana onde se caminha para a morte de Cristo. Agora é um tal de reza para aqui, reza para lá, Nosso Senhor Jesus Cristo, é isso e coisa. Mesmo assim, a conjuntura está tão mudada que, mesmo sendo a quinta-feira santa, não há mais respeito. As pessoas perderam a sensibilidade, o amor, o respeito a um morto. Aliás, basta nós olharmos nas grandes cidades, em todo o nosso rincão brasileiro. Eu não vou citar lá fora, que é pior, que lá é guerra matando homem, pessoas matando. Aqui também, hoje nós estamos aí indo para o trabalho, tem 2, 3 mortos, a gente passa por eles, né? Tudo normal. Então o ser humano, a cada dia, ele se afunda mais nessa sua ilusão de que tem respeito a Deus. Colocar em primeira fase Jesus. Não, Jesus, 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 Jesus. Como se Jesus fosse o único poderoso, mas esquecendo
do Criador. Hoje, quinta-feira santa, a gente olha pelos bares, os botequins, os grandes restaurantes, é cerveja, é cachaça, é uísque, vinho. Uísque, cachaça e vinho tá tudo na bebedeira, não? Falo isso porque chegando algumas horas da madrugada, os bares lotados e eu cansado em direção ao descanso, já meia-noite, 1h da manhã, olhando-se como pode. Ali ninguém lembra de nada. Ali é a lei do mais forte, é a lei do poderoso, do que tem mais dinheiro. Ali ninguém conhece ninguém, mas está cada um querendo se demonstrar mais do que o outro. Quinta-feira Santa, ele está a caminho da morte. Mas se entra nas casas, estão festas, festejos e tudo mais. Então perguntamos: onde é que está a fé? Onde é que está a sensibilidade do ser humano? Não estamos aqui criticando A, B, C ou D, não estamos aqui generalizando, mas sim falando da maioria. Nós poderíamos dizer que hoje, eu falo a nível de Brasil, que é a minha casa, é o meu torrão. Mas podemos dizer que 85% não tem sentimento nenhum. São tudo palavras jogadas ao vento. Reza-se aqui, ali dentro da igreja, é um santo. Saiu da porta para fora, é o diabo em figura de gente. Isso independente de credo, qualquer tipo de credo e religião é assim. Hoje virou comércio. Eu ainda fiz uma matéria. Eu tive o prazer de parar em frente a uma casa. Vou citar. E dentro de 2 horas, eu lá na porta do bar tomando a minha cerveja, sentado lá na mesa, observando, pesquisando e anotando. Tive o prazer de pegar um papel, caneta, porque quando eu vir aqui falar alguma coisa, eu tenho convicção do que eu estou falando, não invento nada. O que eu escrevo e coloco na minha página é aquilo meu real. Quando é ficção, eu coloco lá ficção. E às vezes a gente coloca algumas ficções que são realidade, mas no final eu coloco: será ficção ou realidade o que está acontecendo? Bom, aí fica a critério de cada um fazer suas próprias conclusões. Mas eu sentado, de propósito, tomando minha cerveja, adoro tomar uma cerveja, não gelada, cerveja ao natural. Cerveja gelada para mim não tem valor. É como se bebesse água. E ali comecei meu trabalho. Alguns podem dizer: isso é trabalho de espírito de obsessor. Não, naquela hora eu poderia ser um espírito obsessor, mas a minha finalidade ali era
tirar uma conclusão do que é o ser humano. Resumindo um pouco, eu fiquei 2 horas. Em 2 horas eu devo ter tomado uma meia dúzia de cerveja. E anotando. Nessas 2 horas, falaram 380 vezes a palavra diabo. Diabo, quando eu digo diabo, Satanás, Beelzebu, eu sei que foram 380 vezes que falaram esta palavra. Bom, tá certo. No entanto, 250 vezes falaram em Jesus. E acreditem se puderem, de Deus falaram 50 vezes. Olha só o disparate. 250 vezes Deus, 250 falaram de Jesus, 380 falaram no diabo. Sendo que na realidade o diabo não existe. É as próprias pessoas que se transformam no demo. Sou eu, quando falo no diabo, na perversidade, eu estou sendo um diabo. Então aquelas pessoas estão mais elevadas às coisas ruins do que nas coisas boas. Eles falaram mais no filho e esqueceram do pai. E sendo que foi o pai o criador, aquele que veio, que chegou do nada, criou tudo e continua sendo parte do nada. Pergunte a você: quem criou o céu, a terra, a luz, a estrela, o firmamento, o ar, os alimentos, enfim, como todo esse universo surgiu, as estrelas? Não existia nada. E lá atrás, no Velho Testamento, que foi escrito pelo homem, mas já que é para falar do que reza a Bíblia, é isso, é aquilo, então vamos falar do Velho Testamento. Lá não se falava nada de Jesus. Lá era o Pai. Eis que o Pai, o Senhor, enviou uma mensagem A, B, C ou D. Eis que o Pai mandará um Salvador. Porque o sofrimento, a perseguição, a perversidade, a maldade, os assassinatos, o assalto, tudo que não presta existia. E então o povo dizia: o Pai, o Senhor, haverá de mandar um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Isso veio centenas de milhares de anos, esta esperança, esta fé, que o Salvador iria surgir. E para não falar das sarças ardentes, para não falar da montanha, das tábuas da lei, para não falarmos da Arca da Aliança, perambulando por 40 anos pelo deserto, para não falar o porquê aquele que tocou a arca morreu. Não foi nada que Deus castigou a morte dele, não. Para não falar que o ser humano surgiu, foi de Adão e Eva para cá. Não. Antes de Adão e Eva já existia centenas de ser humano. Vamos falar então da vinda do Salvador. Quantas e quantas pregações. E eis que surgirá
uma estrela anunciando a vinda do Salvador. E numa bela madrugada brilhou uma estrela reluzente no alto do céu. E essa estrela chamou a atenção. Não vamos falar dos 3 Reis Magos. E essa estrela os levou a uma manjedoura. E nessa manjedoura estava uma mulher pobre, sem lugar para morar, fugindo da violência, porque a esquerda comunista sabia que iria nascer um Salvador, então ela mandou matar todas as crianças recém-nascidas. E aquela mulher, fugindo, não tendo aonde parir seu filho, foi numa manjedoura, foi numa cocheira, junto dos animais. No meio das fezes, capim fedorento, mas aconchegante pelo amor dos animais. E ali aquela mulher deu à luz. É o Salvador? Ainda não sabemos. Mas logo assim, com 2 anos de idade, ele e Jesus Nazareno Rex Judeorum já demonstrava o seu carinho, o seu conhecimento, totalmente adverso para uma criança daquela idade, naquele tempo. Uma criança diferente, uma criança com instinto de adulto, uma criança com todos os seus procedimentos em atos e ações totalmente diverso de tudo e totalmente amorosa e carinhosa com todos. Era uma criança que ria, brincava com todos, mas ninguém conseguia ultrapassar o limite do abuso com aquela criança. Era uma criança que, quando falava, algo deixava no ser humano algo tranquilo, uma paz. E assim ele foi crescendo junto de seu pai, que assim o cuidou, protegeu, aprendendo a trabalhar. Mas a idade foi chegando e ele ainda foi uma criança, sem estudo, sem nada. Começou a fazer pregações para os grandes filósofos da época, né? E conta-se a história escrita pelo homem. Estavam os grandes rabinos fazendo grandes pregações, quando ele chegou e deu uma aula de ensinamento. E seu pai, quando foi procurá-lo, o encontrou dando aula para os homens intelectuais, os grandes filósofos da época. E vamos pular mais um pouco. Aos 12 anos, ele desaparece. A Bíblia não fala nada. Jesus desaparece. A Bíblia fala sobre ele até os 12 anos. Podem procurar aí, eu tenho 5 Bíblias aqui. Só fala de Jesus aos 30 anos.
Mas aos 12 anos, Jesus, saindo de sua terra, foi estudar. Estudar, sim, na escola primária. Tal qual hoje faz o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, depois vai para a faculdade. Então você que está me ouvindo vai dizer que besterol que ele está falando. Ai, sabe de nada e quer falar alguma coisa. É um direito seu. Ele foi porque a missão dele era demonstrar à humanidade que só o amor, a união e a humildade constrói. Ele, com um poder que bastava ele, com as mãos, ele poderia modificar. Ele poderia mudar o vento de direção. Ele podia mudar o curso das águas. Mas não. Ele foi humilde, sentou com todas as outras crianças, ele estudou com todos os jovens e se formou em doutor. E em tudo isso, ele sempre pregando a união entre todos. E aos 30 anos ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. E a terra principal onde ele tinha que cumprir sua missão era na sua terra. E assim ele voltou. Voltou não como doutor, não como um poderoso, mas sim como simples homens, um pobre, andando pelas estradas, pelas montanhas, pelas casas, ajudando a um doente, a um pobre, levando a palavra de amor e de carinho a tudo e a todos. Sem ambição. E um de seus discípulos, e um chegando perto disse: Senhor, César nos cobra impostos absurdos. O que fazemos, Senhor? E ele só perguntou: o que vês tu nesta moeda? A imagem de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e a meu pai o que é de meu pai. Isso resumindo, então se ele estava trabalhando e estava cobrando imposto, então que ele trabalhasse, cumprisse a missão dele, mas que tivesse fé no Pai. Porque não é o trabalho que vai matar a pessoa, que vai salvar. Tem que trabalhar. A pessoa precisa trabalhar. Mas quando a pessoa trabalha com fé, com amor, com coração puro, as coisas correm bem. É tal qual os pães e os peixes. Não são muitos para estão famintos e poucos são os pães e os peixes. E se não, dê um a cada um. Mas como? Coloque a mão no cesto e dê um pão a cada um. E no final deu pão para todo mundo e peixe para todo mundo. E aqueles 7 pães e 7 peixes renderam para centenas de pessoas. Essa fé não é chegar e multiplicar. Eu tenho 2 quilos de arroz aqui, eu vou multiplicar por 7 quilos de arroz. Não. É que quando você tem a fé, quando você confia, você se alimenta espiritualmente, se fortalece e segue o seu caminho. E este homem passou a ser perseguido, agora sim, com mais violência. E ele, sabendo da perseguição, ele não fugiu. Por que vou fugir? Sendo chamado perante ao rei, eu sou o rei. Você diz que quem é teu rei?
Meu rei não é daqui da terra. Meu rei é do céu. E esse homem passou por muitas peregrinações. Foi julgado aqui, julgado lá, foi julgado por aqui, até que foi mandado para que desse definição. E como eles todos usavam barbas, foi traído por um dos discípulos, Judas Iscariote. Mesmo assim, Pilatos lavou as mãos. Eu não vou julgá-lo. Deixe que o povo julgue. Eu vou seguir o que o povo decidir. Eu tenho um ladrão e tenho ele. Quem é que o povo decide que seja liberdade? Receba liberdade. E o povo soltou o ladrão e condenou o inocente à morte. Hoje, quinta-feira santa, o que você tem a dizer sobre isto? Já que, se é religioso, deveria pensar um pouco. Amanhã ele morre. No sábado ele ressuscita. Será que nós estamos sendo dignos das promessas de Cristo? Será que somos merecedores de suas graças, de suas bênçãos? Será que estamos sendo corretos, seguindo os ensinamentos que ele tanto passou para todos? Nós somos os assassinos dele. E estamos assassinando até hoje. Até hoje nós defendemos ladrões e condenamos inocentes. Basta olhar o que acontece em todos os ângulos. Basta percorrer o que ocorre hoje nas notícias, nos jornais, na televisão, em todos os meios de comunicações. E nós continuamos sendo o diabo, defendendo bandidos, ladrões e sacrificando inocentes. E assim, para encerrar por aqui, eu elevo meu pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, que possa ter complacência de todos nós, que enquanto eu estiver em cima dessa matéria podre, é uma matéria pesada que carrego, por muito que eu queira seguir, eu não consigo, porque ela não me deixa ser puro. E é por isso que eu elevo meu pensamento ao grande arquiteto do universo, Deus de amor e bondade, que possa nos perdoar, nos dar chances. Mas é preciso que nós tenhamos essa vontade de vencer. É preciso que parta de dentro de nós essa vontade realmente de se sentir feliz, porque tem a proteção divina de Deus. É por isso que nós temos o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para nós. Nós é que decidimos nosso destino. Nós é que decidimos o nosso fim, o nosso meio e fim. É nós que escrevemos a nossa própria história de vida. Que o grande arquiteto do universo, Deus de amor e bondade, esteja com tudo e com todos. E que o amanhecer dessa sexta-feira santa possamos refletir um pouco mais e modificar a nós mesmos
quero garantir de público, eu, já chegando ao fim da minha vida corpórea, eu chegando ao fim não, mas a minha matéria corpórea já chegando ao fim, a idade dela já está avançada, já aos 80 anos, sei muito bem que ela não tem mais resistência, mas enquanto meu pai me der liberdade e essa matéria continuar existindo, eu vou estar aqui. Vou aproveitar o máximo para tentar me redimir, tentar me lapidar. E que amanhã, sexta-feira, possamos cada um refletir, ainda é tempo. Que o Deus de cada um, não importa seu credo, a sua religião, não importa seu segmento, Deus é um só. Não adianta credo esse, credo aquilo, religião isso, religião aquilo, cada um querendo ser melhor do que o outro, e no final somos todos farinha de um saco só. E Deus é um só. Somente Ele é o uno. Não existe separações. Daquele credo, daquela religião é melhor do que o outro. É a pessoa que faz com que seja digno das promessas de Cristo. Nossa boa noite. E que nós possamos levar também uma mentalização aos que estão nos hospitais, aos que vivem pelas ruas. Isso faz parte da vida. Cada um de nós que estamos nos hospitais, os que estão nas ruas, está pagando o seu ontem. Assim como eu vou pagar amanhã aquilo que eu fiz enquanto eu estava nesta matéria que está aqui. Você é um espírito, você está nessa matéria aí, mas você vai prestar conta do que você fizer. Então aproveite enquanto você está nessa matéria, seja ela feminina ou masculina, se modifique, para que o amanhã seja melhor. Eu já fiz uma matéria e coloquei aí sobre o débil mental e sobre os paralíticos, os motivos. Sei que você é chamado de louco, mas daqui, quem sabe, né? A 80, 90, 100 anos, alguém vai encontrar esses escritos, alguém vai ver isto aqui e vai ver, quem sabe, eu esteja com razão. Assim como alguém foi preso e morreu na prisão, louco, que disse que a terra era redonda. Então prenderam ele morreu na prisão, dizendo que ele era um louco e estava insuflando o povo a mentiras. E depois foi comprovado, e está comprovado que a terra é redonda. Portanto, sei que muitos vão me criticar, achar que eu estou querendo ser metido. Não, eu não estou querendo ser metido, não. Esse método que eu uso aqui é um meio de conversar com você. Já que eu não posso conversar com todo mundo, então eu converso com você. É livre você aceitar ou não. É um direito seu. Eu não critico você por me criticar. Porque se eu te criticar porque você está me criticando, então, que valor é esse? Que compreensão é essa que eu tenho?
É dando que se recebe de Deus o perdão, um perdoando o outro. Assim como Deus pode nos perdoar de nossos erros. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até breve, se assim Ele o permitir.